Olá, amigos, amigas. Vamos falar dos superiores e dos inferiores. Quem são? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. François Nicolas Madeleine, que foi arcebispo da França no século XIX, desencarnou em 1862 e já no ano seguinte trouxe essa mensagem. Escreve que as pessoas que têm autoridade, fortuna, terão que prestar contas. O poder e a fortuna não são dados para satisfazer o fútil prazer do mundo. Não é um direito ou propriedade como muitos poderosos na terra pensam. Deus retira quando apraz. E a autoridade pode ser uma missão, pode ser uma prova. Quem tem autoridade maior ou menor deve ser um condutor de almas. Será responsabilizado pelas faltas dos seus subordinados decorrentes de suas más orientações, de seus maus exemplos. Poder e fortuna devem ser usados para ajudar os mais fracos e não desprezar os subordinados, porque as posições sociais nas quais reencarnamos mudam, né? De uma encarnação para outra. E o subordinado também tem deveres. Se ele está numa posição infeliz, ele está colhendo os frutos do passado. E, no entanto, às vezes, estar numa posição inferior é uma prova que o Espírito escolheu para desenvolver humildade. Por isso é necessário resignar-se. Resignar-se não significa acomodar-se, mas não revoltar-se, não desanimar. François Madeleine diz que o superior deve ser um condutor de almas, e Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, escreve sobre o chefe, que o chefe é uma célula superior do povo, que coordena, que dirige, que comanda. A missão do chefe é de grandeza, mas também de dever, satisfação, mas também de esforço, vitória, mas também de perigo. A missão do chefe é educar, é uma missão que vem do alto, e o chefe é testado a cada instante. E escreve o Baldi: os povos precisam mais de mestres do que de liberdade, de guia do que de mando, até que amadureçam. Leon Tolstói, já no mundo espiritual, né? Escreveu o livro Leon Tolstói por ele mesmo, psicografia de Célia Xavier de Camargo. Nesse livro nós lemos, né? O governo só justifica a sua existência se realmente visar ao benefício comum do povo, criando uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária, em que as distorções socioeconômico-culturais sejam minimizadas, caso não possam ser de todo extirpadas. E Leon Tolstói conta que na espiritualidade ele encontrou a forma de governo ideal. Qual é? É o governo exercido por uma aristocracia intelecto-moral, e esse será o futuro da humanidade quando a Terra se transformar no mundo de regeneração. Então, o que é a aristocracia intelecto-moral? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, escreve: o que acontece hoje? Escreveu no século XIX. Quem são os guias ou tutores dos povos? Quem são os governantes? São homens generosos que estimulam o progresso moral do povo, tornando-o cada vez mais livre? Não. São quase sempre homens gananciosos pelo poder, ambiciosos, que querem manter o povo da ignorância para poder subjugá-lo. E Allan Kardec apresenta a evolução do uso e do abuso do poder e da fortuna ao longo do tempo. Nas sociedades primitivas, as autoridades eram os chefes de família, os anciãos, os patriarcas, e que constituíram a primeira aristocracia. O tempo foi passando, a sociedade foi ficando cada vez mais numerosa, surgiram as guerras,
e o poder passou aos chefes militares com o uso da força bruta. E com isso eles conquistaram fortunas que passaram aos seus herdeiros. Então surgiu a aristocracia de nascimento, cheia de poder e privilégios. E escreve Kardec: para assegurar-se do respeito da classe submetida, que crescia cada vez mais e se tornava mais difícil de conter, ainda mesmo pela força, não havia senão um meio: impedir que ela visse, claro, mantendo-a na ignorância. Mas os pobres tinham que trabalhar para sobreviver, eles aprenderam a comercializar melhor os seus produtos, a lutar com a concorrência, a procurar novos mercados, e com isso foram desenvolvendo a inteligência e passaram a lutar para abolir os privilégios da aristocracia de nascimento. E escreve Kardec: o domínio do ouro vai pouco a pouco perdendo prestígio e aos poucos vai surgindo a aristocracia inteligente. Mas essa inteligência não pode ser mal usada. E o que acontece é que muitos usam essa inteligência, esses que estão em posições de mando, visando seus próprios interesses em prejuízo do povo, mas essa situação não permanecerá por muito tempo. Nós estamos numa fase de transição, de provas e expiações para um mundo de regeneração, e no futuro haverá a união da inteligência e da moralidade. Será esta a última aristocracia, a aristocracia intelecto-moral, sinal do advento do reino do bem na Terra. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec traz considerações sobre a obra de Fénelon, As Aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses, o bem agir diante dos desafios da vida. É um livro muito importante porque enaltece os valores morais e éticos, fala de política, de ética, de moral. Quem foi Fénelon? Quando encarnado, ele foi sacerdote, cardeal, professor lá na França no século XVII. Em 1688, Fénelon foi escolhido para ser o professor do neto do rei da França, Luís XIV, que seria um futuro rei. No entanto, esse príncipe morreu em 1712. Mas enquanto vivo, o príncipe, o Fénelon dedicou-se a corrigir o comportamento desse herdeiro por meio de fábulas que ele mesmo escrevia. E as Aventuras de Telêmaco, Fénelon escreveu para esse futuro rei. É uma novela passada na antiga Grécia, é uma releitura da Odisseia de Homero, poeta grego que viveu no século 8 a 7 a.C. 8 e 7, E a obra de Fénelon obteve um grande sucesso nos 2 séculos seguintes à sua publicação, que foi em 1699. Ele fez muito sucesso nos séculos 18 e 19, e aí no século 19 Allan Kardec tomou essa obra para refletir sobre o inferno. As Aventuras de Telêmaco descreve o aspecto horrível do inferno, os sofrimentos dos culpados, dos maus reis. O livro foi escrito para o príncipe, neto do rei da França, que seria futuro rei. O objetivo desse livro é desenvolver valores morais e éticos e para que sirvam ao povo e não à própria vaidade do rei, E Allan Kardec transcreve no livro Céu e Inferno um trecho da obra de Fénelon. Telêmaco está lá no submundo, no inferno, ouve gemidos, vê uma sombra e pergunta: qual é a vossa graça? O que fostes na terra? Fui Naborfarzã, rei da Babilônia, e todos tremiam ao ouvir o meu nome.
Mandei fazer uma estátua de ouro de mim mesmo para que me adorassem. Quem me contradizia era punido. Minha memória causar horror enquanto eu sofro aqui, né? Aqui embaixo, horríveis sofrimentos. E Telêmaco pergunta: você foi feliz durante o seu reinado? Não, eu vivi embriagado pelos prazeres porque o menor intervalo de raciocínio normal seria muito amargo. E o Babilônio chorava, e ele deixou-se enfraquecer quando encarnado pelas comodidades, nunca se acostumou a suportar a desgraça. Aqueles que foram seus escravos e que inclusive foram mortos por ele, hoje o atormentavam, o mantinham acorrentado, submetiam-no a cruéis humilhações. E Telêmaco viu muitos homens que estavam sendo punidos porque buscaram a riqueza por meio de fraudes, de traições, de crueldades. Lembremos, Fénelon conta essa história para educar o futuro rei da França, né? Então, os reis que mais sofriam foram aqueles que foram os piores na terra, os mais temidos. E eles agora padeciam nas trevas, só ouviam insultos, ironias, sendo torturados pelos seus ex-escravos, porque na terra se aproveitaram da vida dos homens, achando que todos existiam somente para os servir. E Telêmaco estava de cabelos em pé. Ele viu muitos antigos reis, né, que tiveram uma vida de prazeres, que não serviram ao povo, e em vez de terem sido pastores bons e vigilantes, né, que cuidassem das leis e dos povos, eles foram lobos que devoraram o rebanho e agora sofriam lá nas regiões umbralinas. E Telêmaco estava consternado de ver tudo isso, né? E Allan Kardec aproveitou para fazer considerações sobre esse livro de Fénelon, para enfatizar as más ações que terão a sua colheita numa região de sofrimento lá no plano espiritual. Mas é um sofrimento temporário, né? Porque a evolução é uma força contínua, uma força interna que nos impulsiona rumo à conquista dos valores do espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon, é Fénelon que escreve, né, que os homens são só administradores dos bens terrenos, terão que prestar contas. Esses bens são emprestados. O mau uso é utilizar a fortuna somente para a satisfação pessoal. O bom uso é aliviar a miséria dos outros, prevenir a miséria dos outros. E isso é uma missão. As grandes fortunas têm essa missão de gerar empregos. E podemos lembrar a parábola dos talentos. Um dos servos enterrou a moeda, o dinheiro, e esse mau servo que enterrou o dinheiro representa os avarentos, né, cuja fortuna fica improdutiva. E Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, né, quem escreve é sua voz, a inspiração vem de sua voz, que Emmanuel disse que sua voz é Jesus. Então escreve o Baldi que hoje a força econômica é o hedonismo, ou seja, o prazer extremo, a vantagem individual. Mas a justiça econômica deve ser na base do colaboracionismo. E em nosso mundo não há proporção entre trabalho e lucro. O furto é autorizado na especulação. Tira-se o máximo para dar o mínimo, e isso é furto. Não se visa ao interesse do consumidor, isso tudo é um egoísmo, né, do produtor e, né, dos dirigentes, né, dos empresários. O edifício econômico, escreve o Baldi, está torturado, desgastado pelo constante atrito, né, de exploração que arrasa a segurança, a confiança. O mundo econômico hoje não é um organismo de justiça,
mas um campo de competições sem piedade. Não existe proporção entre valor e preço. O preço, mais das vezes, não corresponde ao custo de produção, mas é baseado no peso da exploração. Quando existe uma intensa procura e uma oferta escassa, o que acontece? O preço sobe. Isso é injusto. É ilógica e prejudicial, escreve o Baldi, essa canalização da riqueza para a riqueza, ao invés de sê-lo para a pobreza. Porque tudo isso aumenta as desigualdades, os desequilíbrios sociais e morais. A saúde econômica está na descentralização. Mas não existe hoje acordo entre capital e trabalho, entre empregador e empregado. No entanto, esses dois extremos do campo econômico deveriam entender-se, deveriam estender-se as mãos como irmãos. Isso é o desenvolvimento de uma consciência colaboracionista. Os dois polos, capital e trabalho, como todos os contrários, são complementares, feitos para completar-se, porque cada um deles sozinho não se aguenta. São feitos para unir-se e fecundar-se mutuamente numa corrente de permutas contínuas. Então aqui está Allan Kardec, Fénelon, Leon Tolstói e Pietro Baldi nos fazendo refletir. Se nós temos um cargo de autoridade, seja grande ou pequeno, devemos agir como condutores de almas. Se temos fortuna, se somos empresários, nós temos a responsabilidade de usar esses bens a benefício dos necessitados. E se somos subordinados, empregados, nós devemos cumprir as nossas obrigações da melhor forma possível, porque faz parte do nosso aprendizado. Ou seja, tudo está conforme a justiça divina. Amigos queridos, agradeço muito a atenção e até a próxima.